Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Então, meus irmãos, o tema da nossa palestra de hoje é sobre o trabalho. O nosso palestrante, que é trabalhador lá do SEMA, é o nosso irmão Marco Aurélio Bezerra. Por favor, meu irmão. Vamos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Saudar os amigos queridos da mesa, também a todos que estão conosco aqui dos dois lados da vida. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de retornar a essa casa de amor, de luz, que acolhe tantos irmãos e irmãs nas suas mais variadas necessidades. Porque, antes de mais nada, somos todos espíritos necessitados. Ainda que em algum momento não estejamos expiando alguma falta, estamos sempre em prova. E essa prova, ela necessita sempre de uma reflexão permanente para que a gente não caia novamente, como já caímos tantas e tantas vezes. E uma casa como essa é um sustentáculo, um verdadeiro oásis de permanente reflexão do que realmente nós somos, espíritos imortais a caminho do progresso, a caminho da nossa evolução. Somos, por assim dizer, herdeiros permanentes de nós mesmos, como aprendemos nas lições de Emmanuel. Hoje, o tema não poderia ser mais feliz, porque é o dia do trabalho, e estamos todos aqui o quê? Trabalhando, né? Vamos imaginar quantos irmãos não estão trabalhando nessa casa hoje, no plano espiritual. O intenso trabalho que é feito. Por isso que Jesus, quando naquele momento em que ele cura o paralítico em Betesda, ele diz: meu pai não para de trabalhar, e eu também. Porque a lei do trabalho é, inegavelmente, uma das leis da natureza mais importantes. Joana de Ângeles nos ensina que a oração e o trabalho são os maiores antídotos que nós podemos utilizar para que a gente não tropece. A oração e o trabalho nos exige uma permanente atenção em relação àquilo que realmente temos que fazer aqui. Então é muito significativo que no dia do trabalho, dia 1º de maio, nós estejamos aqui cercados de tanto trabalho, né? Trabalho da espiritualidade, trabalho anímico com a espiritualidade e vice-versa. Né? Eu pretendo fazer essa nossa simples exposição dividindo em 3 momentos. No primeiro momento, nós pensarmos um pouco, refletimos um pouco sobre o 1º de maio, que eu acho que é importante, né? Nada por acaso, e falar da lei do trabalho. No dia do trabalho, eu acho que é importante pensarmos um pouco também no trabalho humano, esse nosso, do dia a dia.
Depois também pensarmos como o trabalho foi visto no curso da história humana. Como é que a ideia do trabalho foi vista e como ela passa a ser ressignificada com a doutrina dos espíritos. Acreditamos que essa mudança de ótica, e vejam, século XIX ainda graçava no Brasil, não podemos nos esquecer disso. Às vezes nós queremos esquecer, eu sou um que gostaria de esquecer, mas eu não esqueço que até há pouco tempo nós vivíamos um regime escravagista no Brasil. Então, em plenas luzes em Paris, edição do Livro dos Espíritos, e irmãos aqui brasileiros no tronco sendo flagelados. Então isso exige de todos nós uma permanente reflexão. Sabemos de que o nosso país tem uma dívida enorme com essa realidade dura que nós vivenciamos, não só aqui, mas em várias partes do mundo. Mas no Brasil, lamentavelmente, foi o último dos países a abolir a escravidão. E de uma forma também muito mal feita, uma abolição que não trouxe um avanço social, um avanço educacional ao recém-liberto. Mas isso é outro papo. Então, voltando, vamos falar um pouco do 1º de maio, vamos falar um pouco da ideia de trabalho e depois a ressignificação da ideia de trabalho que é feita pela doutrina espírita, exatamente pelo Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 674 até a pergunta 685, parte 3ª, livro 3, das leis morais, da lei do trabalho. Interessante que Kardec coloca após a lei da adoração, que fala da importância da prece, de adorar a Deus. Então a ideia que Joana de Ângeles nos passa, que eu aqui referi, ela está muito bem concatenada em O Livro dos Espíritos. Bom, 1º de maio de 1886, greve geral, Chicago, 340 mil trabalhadores estadunidenses cruzam os braços, tinham uma carga horária de 16 horas e pretendem reduzir essa carga horária para 8 horas diárias. Há um massacre, a polícia ataca os grevistas e há um verdadeiro massacre. Milhares de pessoas morrem como uma tentativa de isolar, de bloquear exatamente aquela insurgência, vamos dizer assim. E o mais interessante é que nesse período os Estados Unidos diziam viver o que eles chamavam de Era Dourada. A indagação era dourada? Era a Era Dourada para quem? Essa era a pergunta que os trabalhadores de Chicago faziam. Quer dizer, a Era Dourada para quem trabalha 16 horas por dia, sem remuneração mínima, sem absolutamente nenhuma proteção. Como é que... E daí, em homenagem a esses trabalhadores grevistas que morreram, é criado o 1º de maio. Ele vem para o Brasil, essa ideia do 1º de maio, há uma grande greve em 1917, tenta o governo, acho que salvo engano, de Arthur Bernardes, repelir, não consegue, e acaba instituindo por decreto 1º de maio como o Dia do Trabalho. Depois nós temos a Era Vargas, salário mínimo nos anos 30, nos anos 40 a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Em 1954, o 13º salário do trabalhador.
E todas essas notícias dadas quando? No dia 1º de maio, que é o dia também que os presidentes da República, quando há essa possibilidade, anunciam um aumento de salário mínimo. Esse ano eu não sei, mas ano passado o salário mínimo foi reajustado em 6,7% em que dia? No dia 1º de maio de 2023. E por que isso, né? Por que o trabalho visto dessa forma sofrida, de luta, de necessidade de conquista a todo momento? A pessoa tem a possibilidade, por exemplo, de dizer: eu estou morto de tanto trabalhar, né? Seria um suicídio ético, talvez, o único suicídio ético, porque é uma frase absolutamente equivocada. Ninguém pode estar morto de trabalhar, e muito menos no gerúndio, né? Morrendo de tanto trabalhar. Nós temos que buscar ressignificar isso. Estamos vivendo de trabalhar, estamos realizando obras, estamos sendo úteis. E essa perspectiva negativa, estou morto de tanto trabalhar, olha, na tradição judaico-cristã que está me ocorrendo aqui agora, como é que Adão e Eva descumprem a ordem divina, isso é claro que é um mito, uma mitologia, e são expulsos do paraíso. O que é dito a eles? Que doravante eles teriam que subsistir com o suor do próprio rosto. Então, até na tradição judaica, islâmica, cristã, o trabalho é visto como castigo. Como um castigo. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Sabe o que era o tripalium? Era 3 troncos de madeira, onde se colocava uma pessoa para torturá-la. Tripalium, trabalho. Era um instrumento de tortura. Ao contrário, os gregos chamavam de poiesis a poesia, que era aquele que estava numa boa, né? Não precisa. Eu estou ótimo. Por que você está ótimo? Eu não preciso trabalhar. Eu vivo de quê? De poieses. Eu vivo de poesia. Eu vivo de brisa. Até muitas vezes pelas redes sociais, quando alguém quer dizer que está numa boa, tira uma foto, né, na beira da praia, sem fazer nada. O fazer nada ligado a quem está numa boa e o trabalho ligado a quem está se mutilando, sofrendo, padecendo, desnecessariamente, vivendo, tendo que subsistir com o suor do seu próprio rosto, como nos chegou essa mitologia. A gente se lembra sempre da ideia dos quadros. Se a gente parar para pensar que agora cada um pensa em um quadro, ali, século XIX, ainda muito forte a ideia da monarquia, muito presente no mundo europeu. Como os quadros eram retratados, como os nobres eram retratados, sempre no campo da sua ociosidade, porque o trabalho ainda teve essa perspectiva de tortura e de vergonha. Caramba, agora eu vou ter que trabalhar. Olha aí, agora eu vou ter que trabalhar. O nobre, ele tinha que pensar. O pensar era o contrário do trabalhar, porque trabalhar é para essa gente menor. É essa gente menor que não pensa, que tem que trabalhar. Eu não. Eu sou nobre, eu sou superior e eu não tenho que trabalhar. Essa significação, ela chega, lamentavelmente, até
muitas vezes os dias atuais. Basta ver, a gente lembrar, né? Fala assim, amanhã eu vou para o trampo. É claro que ninguém vai esperar que uma segunda-feira a gente esteja feliz também, né? Chegar no trabalho, a pessoa toda alegre, bom dia, não. Não dá, vai começando lá para quinta, que a gente começa a ficar mais tranquilo. Eu tinha uma amiga que ela chegava no trabalho, segunda-feira, eu estava sozinho na sala, ela falava assim, bom dia, galera. Eu falei, que está sozinho. E ela me cumprimentava assim, eu falei assim, de onde ela traz tanta alegria numa segunda-feira? Também aí pode ser que haja um pouco de exagero, mas que aquele momento que ocupa da nossa vida, será que é a metade do tempo, ou um terço do tempo da nossa vida? Porque vamos analisar juntos aquela perspectiva do trabalho, encerrando dentro no expediente, dentro da repartição, dentro da fábrica. Ele mudou muito. Ele mudou muito. Você sai do trabalho e muitas vezes o trabalho continua contigo. Quando vai dormir, que a gente desdobra e muitas vezes descobre a solução de algum problema do serviço, pode ter certeza que está trabalhando. Desdobrado está trabalhando. Está trabalhando ou espiritualmente, ou até mesmo materialmente, buscando uma solução para um problema aflitivo ali no âmbito do trabalho que a gente ocupa. Então, nem essa coisa mais assim, encerrei, aqui acabou. Mudou muito. Nós cada vez somos exigidos mais. Temos, é claro, que ter cuidado. Allan Kardec não esqueceu disso, porque ele pergunta do repouso. E os espíritos superiores respondem que o repouso, em outras palavras, é tão importante quanto o trabalho. Então temos que repousar, temos que ter cuidado com isso. É até uma patologia psicológica a pessoa que não se desvincula do trabalho material. Então ninguém está falando isso. Agora, que é importante ressignificar, porque passamos mais de um terço, ou uma metade da nossa vida, de alguma forma, vinculada ao trabalho que vamos realizar. Ainda nessa ideia, vindo para cá, eu me lembrei de um filme. Nós temos aqui o nosso grande ator, Carlos Vereza, com certeza deve ser fã de Charles Chaplin. E o grande Carlitos, no filme Tempos Modernos. Esse filme é extraordinário. Década de 30, século passado. E a primeira cena dele é um monte de ovelha indo para o abatedouro. A segunda cena é um monte de trabalhador pegando os ônibus, os metrô, e o metrô para chegar na fábrica. Olha a ligação. E o personagem adoece, porque ele não era dado a pensar, ele não podia pensar. Ele era uma verdadeira máquina. Era uma crítica que Charles Chaplin fazia a esse modelo fordista, taylorista, de um trabalho sem uma significação maior, sem o progresso do espírito. É, na realidade, isso que nós agora queremos trazer a reflexão dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Percebamos todos, né? Juntos. Plena escravidão no Brasil, como eu disse, e é publicado o Livro dos Espíritos. Leis Morais, parte 3ª. Lei do Trabalho, capítulo 3. Allan Kardec indaga: o trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. Pergunta 674. Sim.
é uma lei da natureza. Ninguém deve ficar sem trabalhar. E qual é esse trabalho a que se refere os espíritos superiores para Allan Kardec? Dizem os espíritos superiores que o trabalho é qualquer atividade que seja útil. Emmanuel vai dizer que essa utilidade está para bem, para a palavra bem. O útil ali colocado, Emmanuel interpreta como bem, a dizer, trabalho é qualquer ação no bem. Uma pessoa que agora está em prece, em favor do planeta, como nós fizemos aqui na hora do Ângelus, ela está trabalhando? Está trabalhando, não há a menor dúvida. Está trabalhando para melhorar a psicosfera do nosso país, do nosso planeta. Então os espíritos respondem, já há uma ressignificação. Porque a ideia que se tinha até aquele momento era o trabalho o quê? O trabalho braçal. Uma pessoa que estivesse em prece, tão somente não estaria trabalhando. Uma pessoa que estivesse recebendo uma mensagem mediúnica, como dessa poesia belíssima que nós ouvimos há pouco, que tanto me emocionou, eu acredito que a todos nós, esse médium está o quê? Trabalhando. Assim como o motorista do ônibus, que trouxe tantas pessoas, está o quê? Trabalhando. Então, o trabalho em O Livro dos Espíritos é qualquer ação no bem, para o bem. A ideia de trabalho útil é trabalho no bem. E na pergunta 676, é uma pergunta que me traz muita dificuldade. Eu vou dividir essa dificuldade com todos e todas aqui presentes. Porque Allan Kardec fala da necessidade do trabalho, continua, né? Depois de dizer que qualquer ocupação útil, ocupação no bem, etc, etc. Allan Kardec continua indagando aos espíritos superiores sobre o trabalho, e em determinado momento, os espíritos superiores falam que o trabalho se apresenta como uma expiação. Trabalho como expiação está expressamente, pelo menos na tradução que eu uso, que é a tradução de Guilhom Ribeiro, na pergunta 676. Nenhum texto, ele não vai exigir de todos nós uma interpretação reflexiva. Não é? Temos que interpretar o texto dentro de um contexto e também reconhecer que todo texto é o quê? Datado. Então, o que é um texto datado? Ele é datado de 1854, ele é datado de 1857, ele é datado de 2024. Então, nós temos que ler o texto dentro de um contexto e dentro... A quem estava, talvez, os espíritos se referindo ao trabalho como expiação? Talvez aqueles que eram ou escravos, ou aqueles que ainda trabalhavam sem as menores condições, né, na Europa, nas Américas, sem a menor proteção, porque essa proteção começa no início do século XX. Então, ali, em 1857, o trabalhador era realmente alguém explorado, ou pela escravidão, ou por condições indignas de trabalho, vendendo a sua força de trabalho, muitas vezes por um prato de comida, a mulher sem proteção nenhuma, como hoje nós temos, né? A licença da gestante, nada mais justo, mas não existia. Crianças no trabalho,
também. Então, naquele momento, o trabalho poderia ser apresentado como expiação para aquelas pessoas. De alguma forma, elas estavam ali resgatando, em algum momento de uma vida pretérita, talvez ociosa, inútil, ou até mesmo uma vida pretérita, uma existência física pretérita de comprometimentos ainda maiores, com a violência, né? Com assassínio, e então estavam ali, portanto, expiando. Mas nós não podemos ver o trabalho nunca como expiação. E na própria pergunta 678, por isso que eu trago aqui alguma dificuldade, porque na 676 é colocado o trabalho como expiação. E na 678 os espíritos respondem a Allan Kardec, entre aspas, a ociosidade é um suplício, em vez de ser um benefício. A ociosidade é um suplício, dizem os espíritos, em vez de ser um benefício. Né? É possível que todos nós, ou vários de nós, já tenhamos tido a experiência nessa existência mesmo, com o desemprego. É uma experiência muito dura. Eu já tive, posso dizer, eu acredito que alguns aqui já puderam ter experienciado essa prova difícil, ou muitas vezes essa expiação. Você não saber como ter um trabalho, acordar e não ter aonde se dirigir para realizar a tal da ocupação útil a que se referem os espíritos. Então, está correto imaginar a ociosidade como um suplício, como um sofrimento, e não propriamente o trabalho, né? Essa é a ressignificação que a gente precisa de esforço mesmo para ressignificar os nossos dias em qualquer trabalho, até mesmo no trabalho na casa espírita. Eu falo por mim, não vou falar por vocês, mas várias vezes a vontade que dá, tendo um dia de trabalho na casa espírita, é ficar onde? Em casa, né? Na cama, vendo uma série. Aí a gente vai, respira, chega na casa espírita e fala assim, poxa, ainda bem que dessa vez eu não sucumbi à preguiça, né? À indolência, e resisti, porque realmente o trabalho no bem, o trabalho na casa espírita, na casa de amor, é tudo de melhor que a gente pode ter na nossa existência física. Esse trabalho aqui, que é feito, por exemplo, no lar de Frei Luiz. Então, acordar, correr, trabalhar, a insegurança, nós temos que buscar a beleza naquilo, a importância daquilo. Buscarmos completude naquilo que realizamos. Não termos a ideia de que o nosso trabalho é menor do que o outro. Imaginem, né? Eu fico... Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu fico imaginando... Eu não trabalho em hospital, nunca trabalhei, mas o trabalho no hospital das funcionárias da limpeza. Imagina, você está doente ou está com alguém doente, você vai ao banheiro, o banheiro está sujo. O que você vai... Não é verdade? A escola, o trabalho da limpeza, assim também da professora, da diretora. Não há nenhum trabalho que seja inferior ao outro. A gente tem que ter um orgulho, com perdão da palavra, mas é uma autoestima elevada com aquilo que nos foi dado a realizar.
Vejam, o nosso mestre Jesus, ele, em nenhum momento do seu evangelho, ele fica com a baixa autoestima. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele só não aceitou ser chamado de mestre, que ele falou, perdão, de bom, que bom era o Pai. Mas ele diz que ele é o quê? Mestre. Então, o evangelho de Jesus, ele não é um evangelho baixo astral. É um evangelho alto astral. Alto astral. E sempre com ação. Levanta-te e anda. Né? Olha aí. Buscai e achareis. Batei na porta e ela abre-se-vos-á, exigindo de nós um comportamento o quê? Ativo, comportamento corajoso, de fé, buscando na oração, na prece, a coragem, a fé, de enfrentarmos as dificuldades que existem num planeta como o nosso. Não dá para ter a nossa imperfeição e esperar um planeta melhor do que aquele em que estamos. Vamos progredir, evoluir e talvez até o trabalho seja melhor. Mais umas 100 encarnações, talvez. Né? Mas enquanto estamos nessa, vamos amar o nosso salário, vamos amar o nosso trabalho, a nossa empresa, o funcionário público, orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente, pelo chefe, pedindo que aquele ambiente cada vez seja mais útil para a sociedade, independentemente de matiz ideológico, obviamente eu nem preciso dizer isso, mas temos a certeza de que nada vai melhorar se a gente não melhorar. Então, se a gente quer um trabalho melhor, a gente tem que começar modificando a nós mesmos. Chegando com bom humor. Segunda-feira é difícil, eu sei. Mas a partir da quarta já dá. Né? Aquele bom dia muito exaltado, às vezes ele machuca mais do que... A pessoa, você se sente até mal, né? A pessoa, segunda-feira, bom dia. Pô, bom dia, de onde esse cara tirou isso? Segunda-feira, 10 da manhã. Mas falando sério, que a gente tenha essa ideia. Continua, então, Allan Kardec, também uma questão muito interessante, que ele fala, o homem que já tem o necessário para a sua vida, assim, tem opulência, tem riqueza, português, claro, ele precisa trabalhar. Ah, eu tenho recursos, eu tenho tudo. Será que eu preciso trabalhar? Os espíritos respondem que sim. Né? O homem sendo rico, financeiramente que nós estamos falando, sendo rico ou sendo pobre, ele tem que ser útil. E feliz daquele que usa a sua riqueza para gerar o quê? Emprego, tecnologia, cura de patologias, como o investimento que a indústria farmacêutica realiza para chegar a um medicamento que, por exemplo, paralisa os efeitos do HIV. Quem, como eu, lembra os efeitos terríveis do HIV no organismo na década de 80 e até nos anos 90 também, hoje, com a medicação, pessoa portadora do vírus, e ela leva uma vida normal. E por quê? Porque alguém um dia pegou o seu recurso, se uniu com outros, contratou cientistas que perderam horas e dias, horas de sono, para chegar ao quê? A uma tecnologia farmacêutica que hoje
possibilita medicamento. E não preciso ir no HIV, né? Porque estamos todos aqui absolutamente tranquilos, porque estamos vacinados com a vacina da Covid. Ela se torna aí, vamos dizer, mais uma mazela, junto com tantos vírus e bactérias e germes que nos cercam a todo momento. Mas não é mais aquele terror que nós vimos aqui no mundo inteiro, né? Com a pandemia que assolou o nosso planeta. De forma, então, o rico tem que ser útil, o rico tem que trabalhar, o rico tem que atuar no bem. No livro Céu e Inferno, há uma passagem assim, de uma mulher que ela no plano espiritual, e ela diz que ela foi uma inutilidade. Ela foi uma inutilidade na sua existência. E estava dentro dos espíritos sofredores. Ela era da realeza, fulana de tal, uma inutilidade, uma coisa assim. E o depoimento dela é muito triste. Por quê? Porque ela se esqueceu que ela, malgrado tivesse muita riqueza, muito poder, ela tinha que usar aquilo ali em prol de quê? Da humanidade, ser útil de alguma forma. Na pergunta 680, Kardec indaga: vem cá, e aquele que chega ao planeta com alguma doença, não com alguma doença, mas que tem dificuldade de exercer alguma atividade de trabalho? Lembrando que o trabalho naquela época era muito materializado. Então, a Kardec estava pensando mais ou menos em quê? Aquele que não consegue fazer um púlpito, aquele que não consegue fazer uma casa, uma coisa material mesmo, né? Não estava pensando em alguém que pudesse exercer um trabalho mais mental, mais desmaterializado. Os espíritos respondem que será exigido de acordo com as possibilidades. Óbvio, óbvio. Eu vi uma palestra uma vez do Divaldo Franco, na qual ele disse, ele era muito amigo de Irmã Dulce, e ele chegou lá, ele visitava, ela estava já com um problema gravíssimo no pulmão, sentada na cadeirinha, e ele chega: minha irmã, o que você está fazendo? Ela falou: trabalhando. Aí ele: trabalhando? Estou orando e sentado aqui nessa cadeira dura. Mas minha irmã, vamos arrumar uma cadeira melhor para você e tal. Não, é ótimo, porque aí as pessoas vêm aqui e elas doam os leitos para o hospital. Uma história muito interessante. Quer dizer, o espírito de luz, né? Ela ficava ali para, de alguma forma, sensibilizar os visitantes. Os visitantes davam uma maca, uma cama hospitalar, e ela colocava no hospital, voltava para a cadeirinha e para a caminha dura dela. E ela respondeu, o Divaldo contou na palestra que ela respondeu: o que você está fazendo? Estou trabalhando. Ela estava orando. Então, dentro das nossas possibilidades, uma pessoa está passando uma patologia, não está podendo realizar a atividade que faz no dia a dia, por exemplo, na casa espírita, que fique, então, se recuperando em prece, com bons pensamentos, né, dando à psicosfera o melhor de si, inclusive para os irmãos que estão trabalhando. Mentalmente, nós sabemos que somos capazes disso. Não que eu seja, eu sei que eu sou capaz, é diferente. Capaz eu sou. Agora, se eu faço, aí ainda nem tanto quanto eu gostaria. Depois, Kardec fala da obrigatoriedade de trabalhar para os pais. Muito interessante isso. E ele diz que os espíritos dizem que isso tem a ver com o amor filial. E a gente se lembra, né, desde os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Mas a primeira aliança de Deus com a humanidade, na lei mosaica, já está lá: honrar pai e mãe.
E os espíritos, 25 séculos depois, vêm dizer que nós temos obrigação de sermos úteis para os nossos pais, nas suas dificuldades, na senectude, naquela fase, muitas vezes, de uma falência maior do corpo físico. Concluindo aqui o Livro dos Espíritos, direito ao repouso, dever ao repouso. Os Espíritos dizem que nós temos que repousar, que o repouso é também da natureza humana, que nós não devemos superar as nossas forças, isto é, não nos sacrificarmos mais do que devemos. Então, que ninguém, eu vou virar essa noite, não vou dormir. Poxa, como é que você não vai dormir? Não vai dormir, tua pressão vai aumentar, você vai ter outros problemas de origem neurológica, e daí, para quê? Para entregar um trabalho mais rápido? Vale a pena? Então, os Espíritos dizem isso. Temos que ter a inteligência de analisar o ponto que devemos parar de trabalhar. Para quê? Tem uma música da Beth Carvalho, chama Escasseia, e de um verso que eu acho fantástico, que é um provérbio chinês, que fala assim: fim do jogo de xadrez, peão e rei vão para o mesmo buraco. Quando acaba o jogo de xadrez, isso é um provérbio da China, e vão para a caixa, peão e o rei. Então, vale a pena ficar se matando para ser o número 1 da empresa? Os Espíritos respondem isso. Observem os limites da força. Direito ao repouso na velhice e tomar muito cuidado quando tivermos um local de chefia. O local de mando, de chefia, é uma prova difícil, porque os Espíritos ali respondem na pergunta 684, que devemos ter muito cuidado para não sobrecarregar o nosso subordinado. Porque aí, ao contrário de fazer do trabalho uma lei natural, pelo abuso, pelo mau uso, pelo uso indevido, nós estamos, na realidade, nos comprometendo, criando compromisso espiritual, kármico, que estamos apequenando, amesquinhando, humilhando um subordinado profissional. Tem histórias que há não mais poder sobre isso. Instituições financeiras que colocavam, por exemplo, chapéu e rabo de burro no funcionário que não atingia a meta. Imagina um negócio desse. Que doença mental pode se formar numa pessoa que vai todo dia trabalhar, ser humilhada. Então a gente percebe aí nas perguntas 674 a 685 como Allan Kardec estava à frente do seu tempo e como aqueles espíritos superiores continuam atuais. Porque tanto as perguntas quanto as respostas são dilemas que nós continuamos tendo nos dias que correm. De modo que eu queria finalizar, nesse minutinho que me falta, agradecendo muito a cada um, a cada uma que nos ouviram nessa noite extraordinária de hoje, fazer votos que quem não esteja empregado, que esteja em busca de emprego, assim consiga, que esse emprego seja mais do que propriamente um momento de salário e que esse emprego se transforme em um trabalho na doutrina espírita, que é o quê? Uma obra útil, que nós todos estejamos assim preparados para esse tempo novo que já está aí entre nós, de termos a ressignificação das nossas atividades. Que a paz do Mestre Jesus fique sempre conosco. Muito obrigado.